Boa. Então, está começando aí a segunda aula de cartografia e sensoriamento remoto. Se tudo der certo, a gente vai chegar em sensoriamento remoto, né? Enfim, vou começar também a compartilhar a tela aqui para vocês verem, que é a tela do Prezi. Bom, o Prezi é o melhor aplicativo do mundo, gente. Ele tem várias limitações, né? Uma delas, por exemplo, é transformar em PDF. É só quem paga o Prezi que consegue fazer isso. Então, enfim, o que eu achei interessante, que eu vi que vocês colocaram, acho que foi a Gabriela que fez isso, mas se não foi, enfim, vi que vocês colocaram lá no Google Drive, na parte de geografia ali, o link do Prezi, né? Tem então um PDF com o link do Prezi e o link de alguns materiais de apoio também, né? Lá na pasta de geografia também está a lista de exercícios de cartografia, e aí a gente vai falar bastante dela hoje, porque eu quero que vocês comecem a fazer exercícios, gente. Eu sei que todos os professores começaram a passar exercícios, mas, pasmem, educação aqui não é só aula, né? Não adianta nada você vir assistir todas as aulas, olhar tudo e nunca praticar, porque você nunca vai saber se você realmente está com dificuldade em alguma questão ou não. Então, é muito importante fazer os exercícios, né? E aí, ao longo do tempo, o cursinho também vai oferecer simulados. É claro que de acordo com o que vocês estão aprendendo, para também calcular o tempo de prova. Isso é muito importante. Para quem fez Enem já esse ano, fez algum outro vestibular, viu que o tempo de prova é muito importante. Então, é coisa que se treina, não é coisa que você aprende do nada, né? Que você já nasce sabendo. Não, você treina isso. Então, a gente está no cursinho para ir também praticando. E aí os exercícios são importantes. A próxima aula, inclusive, de geografia minha, vai ser só de exercícios, né? Mas é importante vocês fazerem os exercícios até lá. Eu vou voltar aqui, eu estou passando mais ou menos por tudo que a gente já viu na outra aula, né? Os principais elementos de um mapa. E aí eu vou voltar um pouco aqui na parte de escala, porque uma aluna me procurou, né? Escala é um pouco complicado mesmo, gente. É normal vocês terem dificuldade. É muito difícil de eu explicar a escala sem ter uma lousa aqui do lado também. Mas, enfim, a gente vai tentando. Se vocês quiserem, eu também posso tentar procurar algum material no YouTube, algum professor ali, enfim, desses que tem no YouTube. Ou vocês mesmos, se tiverem alguma referência e puder mandar lá para a gente, né? Escala é um assunto mais complicado, mas que, enfim, a gente pode pensar como uma relação entre medidas, né? O mapa, ele é uma representação da realidade. E por isso tem que ter uma relação, vamos dizer assim, de proporção ali do mapa e o tamanho real, vamos dizer assim, né? Essas medidas têm que bater. E aí a escala serve para isso, para fazer uma relação entre essas duas medidas, né? Onde a gente tem a relação, a medida no mapa, que normalmente é medida em centímetro, e a medida na realidade, que pode ser medida em diversas outras unidades métricas, assim. A gente tem dois tipos de escala, vamos dizer assim, a escala gráfica e a escala numérica, e as duas nos ajudam a pensar sobre essas relações de medidas, né? Então, a escala numérica que está aqui embaixo, ela fala o seguinte, ó, 1 para 220 mil, é assim que a gente lê a escala, 1 para 220 mil. Ou, melhor dizendo, nessa outra aqui, ó, 1 para 50 mil. E o que quer dizer isso? Que esse 1 é o valor da medida na área do mapa, tudo bem? Então, esse 1 sempre é o mapa. E a escala numérica sempre vai ser 1 para alguma coisa, para facilitar, né? Então, por exemplo, 1 centímetro no mapa equivale, na realidade, nessa escala, a 50 mil centímetros. Tudo bem? O lance é aprender a converter esses centímetros, né? A gente pode, por exemplo, pensar aqui que 100 centímetros dá 1 metro, tudo bem? Então, se a gente dividir por 100, esse número aqui, a gente chega ao número em metros. Dividindo por 100, corta esses dois zeros aqui. Então, ficaria 1 centímetro no mapa, nesse mapa aqui, dessa escala, equivaleria ali a 500 metros na realidade. Tudo bem?
Se quiser chegar em quilômetro, tem que dividir por 1000, né? E aí você chegaria aqui 1 centímetro nesse mapa, sei lá, tem uma rodovia ali que está medindo 1 centímetro na régua, no mapa. Aquilo, na verdade, é 0,5 quilômetros, né? Ou 500 metros. Tudo bem? Agora, tem outra forma de medir essa escala também, que é pensando na escala gráfica, e ela já traduz para a gente, né? A cada divisãozinha dessa aqui, teoricamente, é 1 centímetro no mapa. Então, para fazer essa mesma relação que faz a escala numérica. Então, esse 1 centímetro tem um valor na realidade, que no caso aqui seria 1,5, porque a própria barra de escala está mostrando para a gente. 2 centímetros no mapa representa 3 quilômetros na realidade. Então, 1 centímetro no mapa, ali 1,5 km. E aí, a partir dessa escala, a gente consegue ter qualquer valor, na verdade. É só fazer uma relação de proporção. E aí, no caso, vocês vão utilizar a regra de 3, né, na matemática. O que é a regra de 3? Já aprenderam? Acho que sim, né? Mas para quem não lembra, é quando você conhece 3 fatores, né, dá para você saber o quarto. É só fazer uma relação ali. Por exemplo, se eu sei que 2 centímetros no mapa são, na realidade, 3 quilômetros, se eu quiser saber quantos são 10 centímetros na realidade, dá para fazer uma relação de proporção, né? Enfim, é difícil explicar isso sem uma lousa, né? Mas eu vou tentar abrir o Paint. Agora eu vou ter que voltar na... interromper o compartilhamento. Estou fazendo isso porque realmente escala é uma questão, né? Boa noite. Boa noite. Bom, sei lá. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro... Não. Eu tinha falado 2 centímetros, né? Se eu sei que 2 centímetros nesse mapa, ele equivale... Deixa eu ver aqui. A 3 quilômetros na realidade, eu posso saber outras equivalências aqui, né? Por exemplo, quanto é 10 centímetros? Né? Eu posso fazer isso. Tudo bem? E aí a regra de 3 seria justamente por conta dessa multiplicação que existe aqui, ó. Aqui é o x, né? Eu quero saber quanto é 10 centímetros na realidade. E aí por que chama a regra de 3? Porque você multiplica os fatores aqui, ó. O 2 multiplica o x, o sinal da igualdade, e o 3 multiplica o 10. Então eu tenho 2x é igual a 3 vezes 10, né? Ou seja, 2x é igual a 30, x é igual a 15. Tudo bem? Foi muito rápido? 3 vezes 10, 30, esse 2 passa aqui dividindo, né? Para o outro lado. Então, 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15. Ou seja, 10 centímetros nesse mapa representa 15 quilômetros na realidade. Tudo bem? Vocês tentem treinar na lista de exercício e aí a gente faz uma aula na semana que vem só para treinar isso. Beleza? Bom, vou tentar voltar aqui de novo. E aí sim começar a aula. Beleza? Vamos lá então. Hoje, gente, nós vamos começar aqui. A gente já tinha falado sobre projeções cartográficas? Não, ainda não, né? Quem estava na aula passada? É aquele que você falou de tem diversos mapas diferentes, várias formas de ver o mapa? Que é o mais detalhado, o outro menos.
Ou não? Não é isso não. É só Nesse para lembrar. slide, não, professor. A gente parou aqui Esse na slide a Mafalda, gente né? não viu. Isso. Beleza. A A Mafalda gente viu estava um só, acho, questionando. numa foto. É isso Eu aí. acho que esse a gente Do viu. mapa ao contrário, é. Entre É, esse aspas, a ao Beleza. gente contrário. viu. Beleza. A Mafalda estava questionando e o Juan Torres Garcia também, que foi o cara que fez esse mapa aqui, né? Vai lá na outra aula para ver qual foi a discussão. Mas o que parece ser a gente estar de ponta cabeça aqui, né? No mapa mundi, porque o mapa sempre está o norte apontado para cima, né? E aí ela vai lá e pensa que a gente está de ponta cabeça, mas como ela é esperta, ela vira o globo dela e nos coloca de cabeça para cima. E agora os americanos e os europeus é que estão de cabeça para baixo, né? Bom, nos orientando novamente nessa cartografia europeia, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar aqui com os continentes e os oceanos, né? Mas também partindo de três linhas importantes que existem na Terra e que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, que é o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Que são linhas de referência, vamos dizer assim, no mundo. O Equador, a importância dele está justamente em dividir o mundo em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, ele é a linha que divide o mundo nessas duas metades. Os dois trópicos também têm a sua importância, justamente porque é até o trópico que o Sol se desloca entre um verão e outro, né? Por exemplo, quando é verão no hemisfério sul, o Sol se desloca mais ou menos até o trópico de Capricórnio, aqui que ele passa, ó, né? Beirando aqui, na verdade, ele vem de leste para oeste e ele passa no Trópico de Capricórnio. Depois ele vai voltando, voltando, e quando é inverno para a gente, ele está aqui no Trópico de Câncer. E aí, óbvio, é verão lá para o pessoal no hemisfério norte, né? Então, essa região entre trópicos é justamente uma região que tem bastante incidência solar, a considerada zona tropical, né, do planeta. E aí a gente tem, vamos dizer assim, os três grandes oceanos, que a gente tem no mundo, né? Oceano Pacífico, o maior de todos, está aqui, né? Desde a costa oeste aqui da América até a costa leste da Ásia, né? E aqui da Austrália. O Oceano Atlântico, que é muito importante para a gente, justamente porque é o que banha o território brasileiro. E o Oceano Índico, esse outro aqui que pega o leste africano, o sudeste asiático e uma parte também da costa da Austrália. Beleza? Então a gente tem os continentes também, América do Norte, América do Sul, onde a gente mora, né? América Central. E aí, quando a gente fala da América Central e da América do Sul juntas, a gente tem a América Latina. Beleza? Bom, esse significado da América Latina, né? Por que a gente fala de uma América Latina? Vem justamente da origem da colonização desses países. O lance é que todos os países que colonizaram essa região, né, os países europeus, eles têm algo em comum, que é justamente a sua língua de origem, que é o latim. Tudo bem? No caso, não é a língua dos cachorros, como diz o Chaves, né? É a língua do Império Romano, certo? E que aí por isso você tem uma semelhança entre o francês, o português, o espanhol e o italiano. Tudo bem? Bom, África, né? Tem gente que acha que é um país, alguns meus alunos na escola acham que é um país, mas é um continente gigantesco, com diversos países e diversas realidades diferentes. A ideia é a gente ter aqui também um momento de uma aula só sobre o território do continente africano. A Europa, que é, vamos dizer assim, um dos menores continentes que tem em tamanho, mas um dos maiores em termos de importância geopolítica, principalmente. A gente vai falar disso nas próximas aulas aí. A Ásia, o maior continente que a gente tem, vamos dizer assim, sem divisões, né? Aqui a América também é gigantesca, mas é dividida nessas três porções, né? A Ásia é esse continente, uma massa única que une justamente com a Europa também. Tem gente que chama de Euroásia ou Eurásia,
né? Porque é uma massa continental única. E, por último, a Oceania. Beleza? Bom, a gente vai falar também agora sobre projeções cartográficas. E a importância da projeção cartográfica é a gente pensar o que disse lá, o que provocou a gente, o Juan Torres Garcia. Não tem como a gente representar um lugar, né? Fazer uma cartografia que seja perfeita, que tenha todos os elementos da realidade. Isso é impossível. Todo mapa é uma abstração. E nesse processo de abstração a gente tem perdas, tem lacunas, né? Tem coisas que não são mapeadas e algumas coisas são mapeadas. E aí por isso a gente fala de uma cartografia que envolve o poder, né? De você escolher o que vai ser mostrado e o que não vai ser. Por exemplo, quando a gente tem uma venda de imóveis, né? Aqueles prédios que estão lá surgindo, tal, eles fazem um mapinha, né? Provavelmente no mapinha eles não colocam que tem favela perto, que tem, sei lá, algum problema de esgoto, problema de dengue, qualquer coisa que seja problemática eles não colocam, só colocam o que é de bom do bairro, né? Tem o mercado, às vezes o mercado é longe pra caramba, eles colocam de um jeito que você parece ali que tá pertinho. Então a cartografia envolve o poder. Mas também a gente tem algumas questões técnicas, algumas limitações técnicas. Por exemplo, é impossível a gente conseguir dar conta de projetar uma superfície esférica, vamos dizer assim, um globo terrestre, numa superfície plana, né? Num planisfério, por exemplo. Então, a gente tem perdas sempre, distorções. E aí que começa a nossa ideia aqui sobre projeções cartográficas. Lá, há muito tempo atrás, né, teve os primeiros cartógrafos que começaram a tentar mapear toda a Terra. E aí uma das coisas que a gente percebe são os tipos de projeção e para que elas servem, né? Essa projeção cilíndrica, vamos dizer assim, você coloca um cilindro ali em torno da Terra, né? E tem mais ou menos essa projeção aqui, certo? Observe uma questão que é a linha do Equador tocando o cilindro, tudo bem? Então a linha do Equador está bem próxima do cilindro, na verdade está tocando. E os polos estão mais distantes do cilindro, ou seja, para a gente conseguir projetar isso no cilindro, que depois vai virar o plano, as distorções nesse tipo de projeção vão ser maiores aqui no polo, tudo bem? E aí vê o tamanho da Groenlândia aqui, ó. A Groenlândia aqui está maior do que a América do Sul, está maior do que a África até. E nem de longe, né? A Groenlândia é tão grande assim, apesar de ser um país gigante ou um mini continente, sei lá. Nessa projeção cônica, que é aquele chapéuzinho de aniversário, vocês podem ver que a zona que toca o cone, e que, portanto, vai ter a menor distorção, já é essas zonas de média latitude, que a gente chama. É entre o Equador e o Polo, né? Entre o Equador e o Polo. Ali entre 30 graus e 45 graus de latitude. Bom, essa projeção vai ser bom, então, para esses países que estão nesses lugares. Por exemplo, aqui o caso dos amigos americanos aqui, né? Então, essa região aqui vai ter pouca distorção no caso do cone. Mas aí o polo e o equador vai ter a sua distorção ali relativa. Tudo bem? Bom, e tem aí o caso da projeção plana ou azimutal. Aqui ela está sendo projetada sobre o polo norte. E normalmente é isso que ela acontece, né? Ela é projetada sobre o polo. E aí a ideia é que, como né, ela consegue tocar só o polo, nesse lugar tem pouca distorção, mas à medida que você vai se distanciando do polo, a distorção vai aumentando, beleza? Outra coisa que a gente pode pensar aqui são essas linhas e colunas, que depois eu vou falar para vocês que são paralelos e meridianos. Nesse caso, a gente tem as linhas e colunas aqui na projeção cilíndrica num ângulo de 90 graus entre elas. Ou seja, uma está perpendicular em relação à outra, né? Ou seja, a linha está na horizontal e a coluna na vertical. Aqui já muda a história. O que era linha antes na horizontal está um semicírculo aqui na projeção cônica. E as colunas que antes eram na vertical, elas partem de uma origem comum e vão se distanciando paralelamente, mais ou menos paralelamente, né? Enfim, aqui no caso da projeção plana, o que era horizontal, o que eram as linhas aqui, vira um círculo concêntrico, né? E as colunas partem do polo e vão também se separando. Tudo bem?
o lance é prestar atenção aqui na Groenlândia, ó, como sendo um país perto do polo, na projeção plana ou azimutal, centrada no Polo Norte, ela diminui bastante. E aí a gente vê a África aqui gigante, ó, tá vendo? Bom, cada uma dessas projeções tem os seus problemas, né? Mas é lógico que a gente começou a lidar com qual projeção, qual é que a gente vai usar. Todo mundo começou a usar. Justamente desse cara aqui, ó, Mercator. Não sei quem já ouviu falar dele, é um matemático que é muito envolvido nas grandes navegações, né? Nesse período em que a Europa estava se lançando ao mar para tentar fazer comércio com lugares mais distantes, e aí, no caso, acabou trombando aqui no território que hoje vem a ser o Brasil. Esse mapa do Mercator, é lógico que é uma computadorização em cima, mas a projeção que está aí é dele, e ele fez em 1569. Dá para perceber nessa projeção que favorece muito o norte, né? Justamente porque o norte já é o lugar da Terra que tem mais terras. Estão vendo aqui? Já tem mais massa de terra, né? Agora, com essa projeção que favorece, conforme você vai chegando perto do polo, distorce mais, aí eles ficam maiores ainda, né? E aí parece, por exemplo, que a América do Sul e a África não são nada em relação a esses países. E é essa a projeção que está no livro didático que a gente utiliza, né, normalmente. Aí, 1885, lá uns 200, 300 anos depois, Gall Peters, outro matemático, tentou corrigir um pouco essa distorção que existia no mapa do Mercator. E aí ele criou essa projeção aí, que também é cilíndrica, mas que dá conta, vamos dizer assim, de diminuir a distorção no polo. O lance é que o Gall Peters ele queria manter a área dos países. Então, esse cálculo da área dos continentes aqui tinha que bater com a realidade. Apesar dessa projeção dele distorcer as formas. Por isso que vocês estão vendo aí, parece que o mundo foi esticado assim, né? Então, as formas estão alteradas, mas as áreas estão mantidas. E olha o tamanho da área da Groenlândia em relação aos dois continentes aqui embaixo, né? No caso da projeção do Mercator, a área é distorcida, apesar dele manter as formas dos continentes. Tudo bem? Por último, teve um outro doidão aqui, que é o Robinson. Em 1963, ele uniu vários tipos de projeções, a do Mercator, a do Gall Peters, mas também projeções cônicas, azimutais, e produziu esse mundo aí que vocês veem, que teoricamente seria um mundo com menos distorção cartográfica. Mas é lógico que isso não existe, né? Resumindo, e aí vocês podem depois copiar isso aqui, né? Através do link que a gente manda da aula, é mais ou menos isso. Ó. A projeção cilíndrica, né, privilegia as baixas latitudes, ou seja, as áreas perto do Equador, e, enfim, as principais projeções são a de Mercator e a de Peters. A de Mercator é considerada conforme, justamente porque ela mantém a forma dos continentes, e a do Peters é considerada equivalente, porque, na verdade, ela mantém as áreas. Tudo bem? Projeção cônica privilegia as zonas de média latitude, e a plana azimutal ou polar normalmente é feita sobre o polo. Alguém reconhece esse símbolo aqui? Falem comigo aí que vocês estão quietos. Que símbolo é esse, gente? Alguém, alguém, alguém? Esse símbolo aí do lado da projeção polar. Pode chutar. O que vocês Eu acham? chuto que é das Nações Unidas. Boa, exatamente. É o símbolo da ONU, né? E a ONU que ficou tão famosa pela sua atuação nos conflitos mundiais, e agora também participando mais ou menos ativamente do processo na guerra da Ucrânia com a Rússia, e, né, que tipo de projeção que ela utiliza? Justamente essa centrada no Polo Norte, né? Projeção polar, plana ou azimutal, centrada no Polo Norte. Acho que o Juan Torres Garcia, né? Ele estava certo sobre
essa europeização da cartografia e das ideias. Bom, vamos lá. A última parte da aula é sobre tecnologia de satélites. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui, né? Existem uma série de tecnologias cartográficas, mas eu vou destacar essas três aqui que estão sendo bastante utilizadas no nosso meio. O primeiro é o GPS, né? Ou chamado Sistema de Posicionamento Global. Já desde muito tempo, os cartógrafos se preocupam com a localização das coisas, né? O mapa meio que serve para isso, para mostrar onde está localizado alguma coisa, né? Que a gente quer mapear. E aí, desde então, dos primeiros mapas lá, aqueles mapas até dos portugueses, ou, enfim, a gente conhece mais dos europeus, mas mesmo a cartografia árabe, que era muito famosa, né? Ou africana, eles já começam a pensar nessa ideia de como a gente consegue estabelecer um sistema em que a gente consiga saber a localização dos lugares, né? Isso é a base do GPS. Como é que a gente tem um sistema que consiga localizar os lugares? Isso foi muito fundamental nas guerras, né? Nas duas guerras mundiais, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve o invento aí do avião, dos mísseis, né? Dos tanques, dos navios de guerra, e que eles, enfim, eram tecnologias muito potentes, mas que precisavam o tempo inteiro se localizar, saber onde mandar um míssil, né? Ter precisão nisso para você não ficar gastando armamento, saber aonde o seu avião vai partir, onde ele vai atacar e como é que ele vai voltar para a base, vamos dizer assim, né? Isso também hoje é a base da localização de tudo no mundo, né? Vamos dizer assim, pensa na malha aeroviária que existe no planeta, vários aviões circulando ao mesmo tempo, né? No mínimo, eles precisam disso, de ter noção da localização dos aeroportos, de onde estão os outros aviões, né? Os controladores de voo o tempo inteiro estão trabalhando com esse processo, né? E, enfim, pensa vocês, quando a gente vai, sei lá, num bar, existe esse processo, né? Não é um GPS, mas, por exemplo, tem o número da mesa. Então, o garçom, quando sai lá o pedido, sei lá, tantas cervejas em tal lugar, né? Vai ter o número da mesa. Então, ele não vai precisar se preocupar. Ele sabe onde está a mesa e ele vai lá pelo número da mesa. Então, saiu lá, mesa 3, pronto, ele vai. Pode ter 100 mesas. Se todas estiverem numeradas, bonitinho, organizadas, né? Ele consegue se localizar. Agora, pensa fazer isso no mundo. Cada lugar no mundo vai ter a sua localização, né? É difícil, né? Por exemplo, a gente tem números de telefone diferentes. A gente tem endereços que, teoricamente, devem ser diferentes também. Não pode ter mesmo endereço, né? É claro que às vezes acaba acontecendo por conta de erro. Mas, enfim, como é que, por exemplo, esses aplicativos que a gente tem sabem a nossa localização, sabem onde a gente está, né? Não basta só receber um sinal do meu celular lá no satélite, né? Não, ele tem que ter algum sistema para saber se localizar. E aí isso funciona mais ou menos como aquele joguinho antigo lá que chama Batalha Naval. Acho que aí vocês já jogaram aqui, vocês são mais da minha época, assim, né? Eu pergunto para meus alunos, alguns jogaram, outros não. Mas vocês são mais da minha época, então já jogaram Batalha Naval. Ótimo jogo. O Batalha Naval funciona da seguinte forma: você posiciona os seus navios aqui no seu mapa e tenta atingir os navios do inimigo. Só que para você atingir os navios do inimigo, você tem que dar uma coordenada. E aí está a chave do processo. A coordenada é nada mais do que uma informação de linha e uma informação de coluna. Por isso que eu falo, por exemplo, eu quero atirar na C6. Aí você vai na linha C e cruza com a coluna 6. E aqui você vai ver se tem algum navio no mapa do inimigo. Ele que vai te dizer, né? Se você acertou ou se foi água. Mais ou menos assim que funciona o GPS. Isso foi pensado primeiro, é claro que, né, na cartografia europeia, pelo Descartes, René Descartes, né, que eu acho que vocês já começaram a trabalhar com ele em matemática. Então foi ele que pensou esse sistema de coordenadas cartesianas, né? Esse eixo Y e eixo X, ou que ele chamou de eixo das abscissas e das ordenadas. O lance é que, com o sistema de coordenada cartesiana, qualquer lugar no plano pode ser mapeado, com uma informação de Y e uma informação de X.
Tudo bem? Com essa informação de XY, qualquer ponto pode ser mapeado. Isso, traduzindo para o planeta Terra, virou o sistema, né, ou a rede de paralelos e meridianos, certo? Os paralelos são essas linhas, vamos dizer assim, né, que dão a volta aqui no planeta, né? E cuja linha central é o Equador, é ela que divide o mundo nos dois hemisférios. E os paralelos são referências para as coordenadas de latitude. A gente já vai falar sobre elas. E os meridianos. Então, os meridianos são linhas também, são colunas, sei lá, se preferirem assim, que saem de um polo, atravessam o mundo, vai chegar no outro polo. E esses meridianos, então, dividem a Terra em hemisfério oriental e ocidental, lembrando aí, né, leste e oeste. E esses meridianos são as nossas referências de longitude. Ou seja, através dessa rede, qualquer ponto no mundo pode ser mapeado. Desculpa a pouca interação, é porque a aula tem que ser corrida mesmo, né? Na hora do exercício a gente vai ter mais tempo de dialogar. Bom, aí a gente tem um sistema, então, de latitudes e longitudes, que são as coordenadas geográficas, né? Isso tem que ser colocado aqui a partir também do que a gente sabe sobre a circunferência, né? E aí envolve matemática também. Acho que todo mundo sabe que uma circunferência tem 360 graus, certo? Rodando ela inteira 360 graus, né? Beleza, metade de uma circunferência tem 180 graus. Para quem está em dúvida, só fazer aí 360 graus dividido por 2. Metade da metade de uma circunferência, 90 graus. Tudo bem? Bom, vamos pensar nisso então. Essa rede de latitudes e longitudes vai funcionar com base nos meridianos e paralelos, mas também com base nessa referência vamos dizer assim, dos ângulos da circunferência. A latitude vai ser essa informação dos paralelos, né? Então, o paralelo central, a linha do Equador, vai ser o 0 graus. Tudo bem? Então, o 0 graus é exatamente a linha do Equador. E aí, esse 0 graus vai variar até o norte e até o sul. Quanto? 90 graus. Justamente a metade da metade de uma circunferência. Tudo bem? Se você somar os dois aqui, 90 graus norte, 90 graus sul, dá 180 graus, né, da circunferência, da metade aqui da circunferência. Beleza? Então, as informações de latitude, elas vão ser exatamente essas. 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Quando você tem um ponto qualquer aqui no planeta, você pode ver qual é a distância dele em relação ao Equador e saber ali a coordenada em graus, né, para o norte ou para o sul. Esse aqui, por exemplo, está a 55 graus norte, ou seja, 55 graus em relação ao Equador. Tudo bem? Bom, em relação à longitude, aí a gente tem outra questão, que é dar conta de todo o planeta aqui, certo? 360 graus, né? Só que no caso, a gente tem esses dois hemisférios aí, né? O leste e o oeste. Agora, tem um problema que eu conseguiria mostrar melhor se eu tivesse com um globo na mão, né? O lance é que você tem só uma linha no planeta que divide o mundo em norte e sul. É o Equador. Não existe outra. Se você pegar qualquer outra linha, fica desproporcional, né? Duas metades mesmo, dois tamanhos iguais, vamos dizer assim, você só tem com a linha do Equador. Agora, em termos de meridianos, qualquer meridiano daria conta de separar a Terra em duas. E aí teve que escolher qual é o meridiano que vai ser o meridiano de referência, ou meridiano central. A linha do Equador dos meridianos, que vai dividir o mundo em dois. E aí, no caso, escolheram um meridiano que passa onde? Lá na Inglaterra, né, num observatório que tem o nome de Greenwich. Então, o meridiano que passa em cima do observatório de Greenwich, o famoso meridiano de Greenwich, virou o meridiano 0 graus. A referência nossa, ali é o 0 graus, né? Para leste, varia de 0 graus até o antimeridiano, até o outro lado da Terra, 180 graus.
Tudo bem? E também para oeste tem essa variação, de 0 até 180 graus lá do outro lado no antimeridiano, quando eles se encontram e formam os 360 graus da Terra. Beleza? Então, a variação da longitude vai ser de 0 a 180 graus oeste, e a variação pode também ser de 0 a 180 graus leste. Nesse caso aqui, esse ponto está a 60 graus do meridiano de Greenwich a leste dele, tudo bem? Por isso que ele é 60 graus leste, 55 graus norte. E aí você tem, por exemplo, como mapear esses lugares, né, em todo o planeta. A linha central é o Equador, vai variando de 0 graus até 90 norte, 0 até 90 sul. Às vezes pode ser colocado assim, né? O hemisfério norte é mais e a gente é o menos. Olha lá, além de estar de ponta cabeça, nós é o menos, né? E a gente não tem nem sorte aqui também, porque ó, oeste e leste, né? 0 a 180 graus leste, então pega todo o território africano, Europa, Ásia, e aí também aqui para o oeste, a parte ocidental do mundo, né? Chamada parte ocidental do mundo, onde a gente faz parte. Bom, deu para entender? Latitude e longitude, alguma dúvida? Vocês ficam super conversando aqui, né? É igual meus alunos, não para de bater papo, conversa paralela e não presta atenção na aula. Brincadeira. Alguém tem dúvida, gente? Se tiver, fala, porque essa parte é importante. Não deixa para me falar depois, não. Se não tiver, eu vou continuar, hein? Bom, vamos ver na hora do exercício, né? Agora, e aí, gente? Sabendo que todo mundo carrega um bichinho aí que chama celular, ou no máximo você tem um notebook, você está conectado à internet, né? Saibam que compartilhando a sua localização, e normalmente a gente compartilha, você está sendo monitorado. Por quê? Porque para quem você compartilha a localização, essa empresa, no caso, né, não é uma pessoa, é uma empresa, ela sabe onde você está o tempo inteiro. Pensa sobre isso. Você tem um celular e aquele celular fornece uma informação para uma empresa de onde você está. E aí, o que você acha de ser monitorado? Tô vendo que tem gente que ficou confuso, né? Latitude e longitude. Eu vou mandar vídeos Eu de outros particularmente não professores. gosto. Por Foi isso que mal, eu deixo Rê. ele sempre desligado no celular. Sim. O problema é que, às vezes, quando a gente, por exemplo, não deixa ligado, alguns aplicativos não funcionam bem, né? Por exemplo, Assim, você não, mas aí consegue... nesse caso eu só ligo quando eu vou utilizar esse aplicativo. Vai usar. Daí eu ligo, mas Entendi. caso contrário, eu deixo desligado mesmo. Entendi. Você é menos monitorada, então. Mas não deixa de ser. É mais ou menos isso. Não deixa de ser. Você, vamos dizer assim, deixa menos rastro, né? Mas o tempo inteiro, né, gente? Isso não é só na nossa localização. É quando a gente está, por exemplo, sei lá, buscando sobre um produto. Pô, é aniversário da minha mãe hoje, por exemplo, é aniversário da minha mãe, real isso. Vou terminar a aula e vou lá para casa dela. Quero dar um presente para ela. Vou lá e começo a pesquisar sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Dali a pouco já vem outra informação sobre isso, que eu nem perguntei, mas vem para mim, né? É claro que talvez sobre o livro da Carolina Maria de Jesus não viria, mas se precisasse um tênis da Nike, com certeza, no dia seguinte ou até momentos seguintes já começa a surgir propaganda do nada. Ou seja, eles sabem, né? Tudo que a gente está pesquisando na internet, tudo que a gente está interagindo. Essa aula, por exemplo, né? Está sendo monitorada, com Às certeza. vezes, só de você comentar sobre alguma coisa perto do celular, você nem precisa buscar, aparece lá, misteriosamente, para você, as propagandas. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, É eles verdade, captam Kiko. até o áudio, né? São algoritmos potentes. A gente pode ter um círculo sobre isso, um debate sobre isso, né? Mas o lance é que essas empresas estão fazendo fortuna em cima dos nossos dados, sem que a gente, às vezes,
né, dê conta disso, que a gente perceba que isso está acontecendo. Bom, depois então eu mando uma nova aula ali sobre escala e sobre latitude e longitude. Eu acho que esses dois temas são mais cascudo aí dentro, né, da cartografia. E a segunda tecnologia que eu queria mostrar é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, gente, nada mais são do que as imagens de satélite. E aí eu queria convidar vocês a acessar o aplicativo do Google que chama Google Earth. Google Earth. Para quem não acessou ainda, né? Eu convido muito, porque é meio que impressionante, assim. Eu comecei a passar para meus alunos e aí eu lembrei de como eu fiquei impressionado quando eu vi o Google Earth pela primeira vez, que são imagens de satélite reais da Terra, né? Fazendo até uma linha do tempo, enfim, sobre todos os lugares que existem aí da Terra, e que justamente são satélites que estão orbitando aí, tirando fotos cada vez mais potentes, né? Menos distorcidas, e elas conseguem chegar pertinho da realidade, né? Não fica aquela imagem do mundo lá longe e tal, respeitando a privacidade de todos os seres, não, já é uma imagem que capta o avião, capta o carro, no caso do Google Street View, capta o rosto das pessoas, né? Enfim, é possível de identificar as pessoas pelo Google Street View, né? E outra coisa que esses satélites são capazes de fazer, e aí a gente está falando mais sobre um uso técnico, mas que não deixa de ser político, né? É capturar não só o espectro visível, chamado espectro visível, ou seja, as ondas de luz que estão dentro do que o nosso olho consegue enxergar, mas eles também vão além e conseguem capturar outros comprimentos de onda, né? Esse aqui é o espectro eletromagnético. Para quem não conhece, vocês vão aprender lá em física para que ele serve. Mas o lance é que, assim, esses satélites conseguem tirar fotos que conseguem pegar a resposta espectral de tudo, né? Em termos de raio-x, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, micro-ondas, né? São todos tipos de onda de luz que os nossos olhos não conseguem captar e essas imagens sim. E aí, por exemplo, a gente consegue fazer uma análise da vegetação que está em verde aí, vocês conseguem ver, né? A vegetação está em verde, na parte do infravermelho, ó, que o olho não consegue captar. Aqui é o limite do olho, o olho não consegue captar, né? E nesse infravermelho, a resposta espectral da vegetação é muito grande. Então, se você olha um mapa resultado disso, né, o vermelho aqui, gente, não é vermelho mesmo. Essas vegetações não estão vermelhas. Ele está capturando o infravermelho. E no infravermelho a vegetação salta aos olhos, né? Então, assim, você permite alguns trabalhos técnicos em relação a isso. Tudo bem? Mas isso também pode ser perigoso. Sei lá. E aí, quando você junta a localização dos lugares, né, com essa camada da imagem de satélite, essa camada raster que a gente fala, né, é possível de a gente conseguir acumular informações sobre o terreno. E aí a gente utiliza o quê? O SIG, Sistema de Informação Geográfica, para mapear os lugares. Então você vai saber não só a localização, mas a imagem dos rios. E aí você vai poder compondo o mapa, né? O mapa da hidrografia com da elevação, junta a infraestrutura do relevo, a infraestrutura do terreno, o solo, o uso da terra, vamos dizer assim, se é vegetação, se é cidade, se tem, enfim, alguma estrada ali, né? E aí você junta todas essas camadas e consegue fazer mapas bastante complexos, inclusive mapas temáticos. Esse aqui, ó, é a distância que uma pessoa gasta na cidade de São Paulo até a Praça da Sé, né, que é o marco zero, vamos dizer assim. Então, se você está num lugar na periferia, normalmente você vai demorar mais de 1 hora de trânsito, né? Isso é de transporte público. Você consegue também fazer esse mapa aqui, que também é de São Paulo. Desculpa eu ficar usando o mapa de São Paulo, eu vou mudar isso, eu vou conseguir tentar pegar mais coisas do Brasil e de outros lugares, né? Mas que tem, por exemplo, o índice de vulnerabilidade social. Isso é tudo informação que foi georreferenciada, né? Que tem o seu GPS ali funcionando, tem imagem de satélite ajudando. E aí, por exemplo, você consegue ter essa noção de que nas periferias de São Paulo a vulnerabilidade social é maior. E aí a gente não está falando só de pobreza, está falando de pobreza e falta de assistência do Estado, né? As duas coisas juntas. E aí tem um centro-sul aqui que é
vamos dizer assim, né, centro-sul, oeste aí, que é bastante rico, né? E que aí não tem tantos esses problemas. Ou o próprio mapa do Google, que a gente vê ali, né? A gente vai pesquisar uma balada, qualquer coisa. Enfim, ele está trabalhando com GPS, com imagem de satélite, e isso o tempo inteiro, e mapeando todos esses lugares. É uma doideira, né, gente? Enfim, foi isso. Vou liberar vocês hoje na risca. 7h50, acabamos. Vou parar de gravar aqui.